Boa noite. Está começando mais um programa, o Mais Esporte com o Boni, às 19h01. Você que está ligado no canal 22, na NET, 522 do HD e também pelo Facebook da TV Mais e depois já pelo YouTube, podendo estar assim acompanhando essa nossa nova cultura de esporte. Começamos aqui com dois convidados realmente, como sempre, de peso, mas antes de tudo, é um pouco de pesar que eu venho dar uma notícia de um grande amigo meu, um ex-atleta também de Ribeirão Preto, que infelizmente faleceu nesse final de semana, mas era um grande atleta, uma grande pessoa, um grande amigo. Fez muito pelo judô de Ribeirão Preto, Humberto de Oliveira, e também foi um grande professor da rede pública na educação, onde ele deixou seu legado, era um grande mentor, formando ali grandes exemplos, grandes alunos e grandes seguidores dele também. Parabéns, Berto, pela nossa amizade, que acho que era, como eu sempre comentei, um dos amigos mais antigos que eu tinha desde o comecinho da década de 70, um verdadeiro e fiel amigo, e partiu para uma outra jornada que logo, logo a gente vai estar todo mundo junto aí comemorando e você fazendo o seu judô. Começando o esporte hoje, nós estamos aqui com dois convidados, um que é a bola do momento. Ribeirão Preto hoje vive um momento maravilhoso, desde o início eu sempre dei ênfase, dei força, dando todo o meu apoio, meu incentivo, parabenizando a nossa primeira-dama Samantha, que incentivou essa vinda do nosso voleibol. E nós temos aqui nada maior do que o nosso maestro, aquele que faz os músicos tocar a música como precisa ser tocada, um grande amigo meu, além do mais, que nós jogamos junto há muito tempo atrás, um gaúcho, meu grande amigo, o Marcos Pacheco, técnico do vôlei de Ribeirão. Boa noite, Boni. Boa noite a todos. Bom, é um privilégio estar aqui. Bom, primeiro, do Boni eu não vou falar, né, Boni? Boni, não vou falar de ti na tua casa, né? Mas eu queria te parabenizar pelo programa, né, cara? Um programa diferente, um programa... Nós precisamos de programa onde... Lógico, todos nós gostamos de futebol. E o futebol é uma cultura, mas dando uma ênfase aos outros esportes, né? Não só o voleibol. Já vi programa teu que o judô, já vi programas com outras modalidades. Isso é muito importante para nós. Então, eu gostaria muito de parabenizar pelo Mais Esportes aí, que é um veículo importantíssimo para divulgar o nosso esporte, né? Parabéns aí, cara. Fico contente, Marco, pelas suas palavras. Você que eu sei, é um apaixonado também pelo esporte. E como eu falei, nosso objetivo é criar uma nova cultura esportiva. E lembrando que a partir de hoje, você pode ligar no nosso WhatsApp e participar diretamente no programa, fazendo suas perguntas, questionamentos. O Marcos vai estar aqui e daqui um pouco eu vou mostrar quem é o próximo convidado. Mas liguem sempre para nós, mandando nosso WhatsApp, o número está na tela, é o 99108-9594. Repetindo de novo, 99108-9594. E dá uma olhada agora... Essa abertura é o nosso próximo convidado. Veja a fera que vai estar aqui com a gente agora. Dá uma olhada quem é ele. Dorsal número 123, Fernando Sardinha. Come to me wild and wide.
perceberam que realmente vai ser um programa de peso, e muito músculo e muito peso. Nós vamos para o nosso breve intervalo e daqui um pouco vamos começar o nosso bate-papo com essas duas feras. Voltamos em um segundo. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas, creches que dão esperanças às crianças, ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora, a empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca. Instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. Voltamos e vocês dão só uma olhada. A minha bancada normalmente está sentando um centro de troféus. Aqui é troféu de todo jeito. E está aqui agora para falar rapidamente com a gente, já para dar nossas boas-vindas, o meu grande amigo Fernando Sardinha. Tudo bem, Boni? Tudo jóia, Pacheco? E aí, como é que as coisas, graças a Deus, as conquistas esse ano. Essas foram... Óbvio que todo atleta sabe exatamente o que eu estou falando, porque a conquista é em função de você construir o teu troféu no dia a dia. Todos os dias é uma construção de alguma coisa na sua vida, né? Uma conquista, uma realização pessoal, que nesse caso é pessoal, mas acaba sendo representativo para o esporte, porque não só pelo fato de eu ser de Ribeirão Preto, mas pelo fato de eu ser um cara que eu desbravei, até isso é meio petulante para falar, mas é verdade, há 32 anos atrás esse esporte, né? Então, antigamente as pessoas citavam a gente ou falavam como se nós vestíssemos roupa de leopardo e comêssemos carne crua, né? Então, eles não entendiam que isso tem uma ciência muito grande por trás, que você praticamente precisa ser um PhD para ser um campeão de musculação. E hoje em dia desmistificou um pouco de que você é um atleta forjado nas drogas, né? Porque a gente fica pensando a hora inteira, o que significa você ser forjado em uma única coisa para ser campeão? Não existe isso no esporte. Campeão é uma somatória de coisas em que, obviamente, no esporte de alto desempenho existe, tem as drogas sempre, isso é praticamente em todo o esporte, mas existe um mecanismo para você fazer a sua saúde vingar. No meu caso, por exemplo, com 48, eu preciso de saúde o suficiente para ter mais 32 anos de carreira. Eu vi você na competição e eu tinha falado no programa passado 44. Eu achei que você era mais novinho ainda. 48. Tá um garoto, hein, Marcão? Tá um guri ainda. Ganhei meu elogio. Tô elogiando da Você lembra semana. que eu tive na sua academia? Nós vamos passar agora, os telespectadores, eles vão ver daqui um pouco. Nós fizemos uma matéria, você falou de uma coisa que é desenvolvida, é criada. Nós vamos falar isso também dentro da formação do voleibol agora, Marcos. Mas você lembra aí, nós vamos passar a sua matéria sobre o que você fez, sobre os aparelhos que você desenvolveu em função da fisicultura. Mas isso dá matéria para daqui um pouco, Fernando Sardinha. Vamos estar aqui vendo os troféus dele. Pacheco, nós temos agora algumas matérias que a gente vai colocar para você. Ribeirão Preto passa um momento realmente vamos dizer, de graça, né? Com o vôlei, um momento maravilhoso, já passamos em outras épocas, você está revivendo novamente para nós esse momento de alegria, de mágica. E tem algumas pessoas que já estão na base, fazendo e colhendo alguns frutos também. Nós temos ali, acho que o Igor pegou um material para nós, ele vai soltar a categoria de são infantil, masculino e feminino, nos dois naipes, e nós vamos soltar essa matéria. O fim de semana foi de bons resultados para as equipes de vôlei de Ribeirão na Liga APV. Na sexta-feira, o time infantil, dirigido pelo técnico Marcos Coelho, atropelou o Limeira na Cava do Bosque, com uma vitória por 3-0. Parciais de 25-18, 25-22 e 25-20.
Agora, Ribeirão encara a Franca na semifinal. No feminino, a equipe infantil de Ribeirão também fez bonito e garantiu vaga na final da Liga APV ao bater Jaú no sábado, fora de casa, por 3-2. Parciais de 25-22, 18-25, 25-23, 24-26 e 15-11. Na decisão, o time, dirigido pelo técnico Diego Espanhol, enfrentará o vencedor do confronto entre Araraquara e Franca. Vencemos por 3-2 a semifinal. É um jogo muito suado, de muitas alternativas, onde a nossa união fez toda a diferença para a gente agora treinar muito, batalhar muito para a gente chegar na grande final. Torçam pela gente. Parabéns ao técnico Diego, um grande amigo meu, que também eu conheço há muito tempo, um grande jogador de vôlei de praia. Também tem o Coelho, que é o técnico do masculino, e também teve a Vânia, que é técnico da Recra FAAP, que conquistou um título esse final de semana. Ela me ligou, nós conversamos e ela conquistou um título com a Recra da FAAP, no feminino também. Mas eles têm acompanhado o seu treino. Eu vejo que o seu treino é um momento de glória ali, que está todo mundo sempre acompanhando e aprendendo, claro, né? Com um grande mestre da técnica, tem que ser um Pacheco, tem que ter público. Tem que ser. Então, Boni, a gente, os garotos e as meninas treinam antes do nosso horário, né? Então, eu tenho a oportunidade até de acompanhar o treino delas e deles, né? Da base. Eu acho fundamental. Eu acho que tem uma equipe principal, uma equipe formadora, e o Fernando foi muito feliz na apresentação dele, na construção. Né? Porque a competição é o grande momento, é o ápice, mas se constrói no dia a dia. E o trabalho que eles fazem lá de construção, de aprendizado, de formar atleta é muito bacana, acompanho. E depois, quando começa o ano do adulto, sim, ficam lá, os garotos e as meninas têm contato com os atletas e é muito bacana. A gente conversa bastante, né? Conversa bastante sobre treinamento, sobre, enfim, o trabalho de formação, sobre os fundamentos. Então, há uma troca de informação muito bacana entre nós lá. Não, e é fundamental, né, Marco? Porque eu vejo, mesmo na seleção brasileira, por exemplo, os coordenadores, você pega do feminino, é o Zé Roberto Guimarães, e antes estava o Bernardinho, agora certamente vai ser o Renan, que é outro grande ídolo nosso do vôlei, que hoje é o atual técnico da seleção brasileira. E então é importante essa coordenação justamente porque se você tem dentro de uma sequência atletas que vêm de mirim, infantil, juvenil para chegar no adulto, você tem que ter uma metodologia única de trabalho. Entendeu? Então isso acontecia, e nos 10 anos que eu estava com a seleção brasileira, houve algumas desarmonias, porque tinha técnico que trabalhava com sistemas de cobertura diferente do que ia ser aplicado no adulto. Então isso cria o que você falou, né? Então você tendo esse feedback com os técnicos... Essa continuidade, né? Porque existe uma dificuldade até se você trabalha na base de uma maneira, e lógico, tudo dentro da sua idade, tudo dentro do seu tempo, porque não adianta replicar um treino do adulto. Não adianta replicar na base um treino do adulto. Não acontece. Você tem a mesma coisa, né, no teu caso, são jovens que estão começando, e desculpe até a minha ignorância quanto ao assunto, mas certamente, eu não sei o time de começar, né, mas certamente não é o teu treino. Não, sem dúvida alguma. Não, sem dúvida. Então, é muito importante esse trabalho de formação, ter uma consciência, não replicar o adulto. E sim, mas se você trabalhar completamente diferente, até é muito difícil para o atleta. Porque ele condiciona, e você treinamento no dia a dia, é para condicionar o gesto, o movimento, o deslocamento. Daqui a pouco você chega numa categoria maior, é um outro sistema. É um problema muito grande, que você tem que zerar aquilo para começar tudo de novo. Então, a continuidade ali é bem importante. Na verdade, se você me permite, eu tenho um conhecimento razoável sobre você, Pacheco. Pelo meu ex-professor da minha academia, do Sardinha Gin, o Otávio Machado, que ele está agora em Portugal. Ele está trabalhando com a equipe de lá. Tá um pouco. Ele foi preparador físico, né? Da seleção peruana. Isso. Quando deu uma ascendência. O Otávio é um grande amigo meu também. Então. E ele falava muito do sistema. Que a ideia do Pacheco é fundamento. Mais ou menos por aí. Ele sempre falava para mim sobre alguns caras que ele se espelhava, né? Os caras que estão no esporte, que ele sabe. Ele fala assim, eu tenho 26 anos de vôlei. E ele é apaixonado por musculação para fazer o condicionamento físico do vôlei, né? Ele adapta. E eu fiz as adaptações para ele. Então, hoje em dia, nós temos uma amizade muito forte, porque ele é um aluno meu de musculação que se transformou num excelente profissional, né? Só que
com o trabalho dele, que é exatamente isso. E apresentou excelentes resultados lá na seleção peruana. É verdade. Excelentes resultados. E ele falava disso, que tem alguns técnicos em Ribeirão Preto, né, ou pessoas que têm um sistema de fundamento, que esse é o grande lance. É o fundamento para fazer realmente crescer o troféu, né? É a base e passando por alicerces da idade. É a construção para chegar. É por isso que eu conheço você, por causa das palavras do Otávio Vamos fazer um link agora que nós vimos aqui, construção, conquista e tal. Sardinha está aqui com esse repertório enorme aqui. Agora vamos fazer um comentário, Pacheco. Isso aí eu falo muito com o Zé Roberto. Dá para ser sem emoção? Porque a seleção toda hora também põe a gente ali. Deixa eu te falar uma coisa, explica para nós como é que foi aquele... Vocês conquistaram a Série Prata, puto, fantástico, foi o primeiro degrau para a gente estar agora sendo galgar, poder disputar a Superliga B. Era importantíssima essa classificação, todos nós tínhamos conhecimento. Vocês ganharam de forma maravilhosa, mas por favor, dá para ser sem emoção, igual aquele primeiro jogo, 2-0. Difícil, né? Aí vira 3-2, pelo amor de Deus. Então, Boni, bom, o projeto voleibol em Ribeirão, ele é muito claro, né? Ele é muito claro desde do convite para vir para cá. A ideia é chegar na Superliga A, mas existe um caminho e que bom que hoje existe um caminho muito claro. Né, que o caminho é claro, existem as regras e essas são cumpridas, e isso é excelente. Né? Nós então, estamos vendo ali, Marcão, os pontos finais agora na tela, quando vocês conquistam ali o título. É o último ponto agora. O Gabriel, que normalmente saca viagem, saca forte, né? Optamos para esse momento ele sacar flutuante. Por quê? Porque o time de Itapetininga tinha uma recepção muito avançada lá e estava sofrendo um pouquinho com o flutuante, né? Então, ataque para fora e ganhamos. Nada melhor do que festa. Ganhar. Mas, então, nós queremos chegar à Superliga A. Né? Então, existe caminho. E o primeiro passo seria a Copa Prata, que era classificatório, né? Nós tínhamos a vaga... E o primeiro jogo foi... Explica um pouquinho para nós, mas eu fiquei em casa assistindo, eu estava quase infartando ali. O primeiro jogo foi o primeiro jogo nós estamos ganhando de 2-0, faz 2-2, eu falei, não, Conceição de Mato Dentro, pelo amor de Deus, nada, mas eu nunca tinha visto falar no Conceição de Mato Dentro, né? Então, um time de Minas Gerais, né? Uma cidade de Minas Gerais, busquei informações, tá? Mas não tinha nenhum jogador, né? Nenhum protagonista, nenhum jogador. Não tinha, né? Para fazer o estudo, né? Exatamente, para entender o time deles, né? Não tínhamos, né? Então, e aí começou o jogo 2-0 tranquilo até, com as parciais bem tranquilo, o jogo se encaminhando. Daí, daqui a pouco a coisa começa a se transformar, né? E voleibol tem essa característica que cada set é uma história, né? Você tem que... E eu sempre falo, moçada, você tem que ganhar 3 sets. Antes disso, você não ganhou nem perdeu. Tem que ganhar 3 sets. Tem que fechar em 25 ou diferente 2 pontos. E a coisa ficou bem complicada. A partir daquele momento ali, o 2-1, o 2-2 e a coisa bem complicada. Mas a gente tem um time experiente, né? Tem um time que mescla aí jogadores experientes. A gente está vendo aquilo que foi um dos motivos de vocês na contratação. O João Paulo, que é um campeão mundial, que está aí com a gente. Exatamente. É óbvio, tem que um currículo, uma capacidade técnica Giovani, diferenciada. Alas, né? Então, e ok, aí passou. Então estamos entre os 4. Tinham 3 vagas, estamos 4. Aí vai pegar Santo André. Santo André, no outro dia, não. Perde o primeiro. Perdemos o primeiro. E aí, 23-19, o segundo set para os caras, a coisa estava muito preta. E aí vendo o Giovani, que aí eu trabalho com equilíbrio entre todos os jogadores. Às vezes acontece, tem um protagonista no jogo, mas eu não busco isso, eu busco uma harmonia, né? Onde todos os jogadores têm sua participação, todos os jogadores têm sua função, e naquele momento eu precisava de um protagonista. E o Giovani foi pro saque e resolveu o nosso problema. Não, mas ele já teve, acho que o melhor saque da Superliga. Não, já foi 2 vezes, foi 2 vezes já, não, ele tem essa possibilidade, não é que foi um acaso. O saque dele mas nós precisamos muito naquele momento. E ele aquele negócio, né? Você, com a sua metodologia, você fala, a união vai fazer a diferença, né? Mas em determinada hora, é a hora que brilha aquele cara. É aquele momento, né? E aí o Giovani foi importantíssimo para nós, equilibramos. Ganhamos aquele set, deu uma tranquilidade pro time, o time lançou 3-1. Graças a Deus. Não, ainda. Graças a Deus. Liguei para casa depois, minha mãe resistiu, porque minha mãe sofre. Resistiu, foi ótimo. Que maravilha. Mas espera aí, falando em infartar, eu já ouvi algumas histórias suas, Sardinha. Você já infartou? Você já morreu? Já me mataram umas 10 vezes, velho. Ah, é? Mas não é, na verdade, assim, quando você é protagonista, quando a gente está falando agora, né? Quando você é protagonista de um esporte em que é singular, ou seja, a musculação é sozinho, né? Eu faço meu trabalho sozinho todos os dias. É lógico que eu não faço sozinho porque não existe nenhum campeão sem uma equipe.
Não. Né? Se eu não tivesse na minha vida, eu tenho certeza absoluta disso. Mostrando as cenas, você lá, no final do Mr. Universo. Esse aí é o final de uma categoria que não era para mim estar lá, que é o profissional. Aquele cara do lado esquerdo é um dos melhores atletas do mundo da atualidade, e ele tem 26 anos. E eu, com meus 48, ele me cumprimentou e falou para mim que ele quer chegar aos 48 com a minha condição. Mas aí foi uma realização pessoal isso eu incrível. também quero, tá? Isso eu também quero. Eu já tenho 51, sou mais velho. Você já foi, pô. Eu já fui. Você já foi. Na verdade, esse campeonato foi uma realização pessoal incrível, porque é o Mr. Universo, é o maior título da musculação dentro de algumas das federações que eu participo. E nesse dia em específico, eu participei da minha categoria, que é na Master acima de 45 anos, né? Porque eu tenho 48, então eu passo da categoria Master 2. E eu me inscrevi atrevidamente na categoria da moçada. E foi. Que aí é de 21 até quanto quiser. E na brincadeirinha você foi o vice? Eu ganhei. Ah, essa daí que você ganhou? Eu fui campeão aqui, ó, desses 3 troféus, esses troféus de taça. Um foi da categoria Master, acima de 45. No outro, esse aqui, ó. É esse Master aí. 45. Exatamente. E na outra lá, aquele de trás, ó, eu fui campeão Mr. Universo da moçada. Aqui, responde aqui com a minha... aí, esse segundo lugar é aquele última cena ali, que era com o pró. Porque quando você ganha a categoria, você se condiciona a ser profissional. E eu me profissionalizei na mesma noite, porque eu ganhei 2 categorias, a minha e a da molecada. E como eu ganhei a da molecada, eu me dei direito a participar do Open aberto. E no aberto eu fui vice-campeão na estreia. Olha ali o Sardinha. Aí, esse aí foi do Mr. Universo da NABA. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. Vou explicar rapidinho. Sempre as pessoas me perguntam sobre o tamanho da sunga, lógico. Por quê? Quando você pensa em mostrar, se eu tivesse que mostrar, por exemplo, o meu órgão sexual, eu me protegeria, eu colocaria uma roupa preta no corpo todo e deixaria o órgão para fora, lógico. Por quê? Porque a essência daquilo seria mostrar meu órgão sexual. Agora, nesse caso em específico, nós queremos mostrar ali na frente, tá vendo que tem uma separação? O sartório, que é um músculo muito importante. O sartório aparecendo é ponto, é nota. O glúteo para fora também é nota. Né? O glúteo para fora é um músculo que precisa parecer super desenvolvido e super definido para você poder... Ó, tá vendo? Ali. Todos colocam o glúteo para fora para quê? Para mostrar grande quantidade de desenvolvimento naquele músculo. Né? Então por isso que a gente põe a sunga realmente pequena e tudo mais. Isso é uma regra praticamente atual. Tira aqui uma dúvida, Fernando. Tiro. Quando fala sempre em fisicultura, para mim vem a figura do Schwarzenegger. Qual foi o título dele? O Arnold ele foi 7 vezes Mr. Olímpia. O título de profissional ele é colocado em jogo por determinado 8, 9, 10 federações no máximo. Se eu não me engano, são 10 federações no mundo todo. Né? E na IFBB, que agora é separada, agora tem IFBB Pro League e tem a IFBB tradicional. Foi uma separação por causa de divergências políticas. Mas eu sempre fui um cara que nunca me prendi muito à federação. Eu sou do meu esporte. É a mesma coisa você ser do vôlei e não ser de federação nenhuma. Sabe? Até por isso que eu sou recordista mundial. Eu competi em 8 federações diferentes. E agora no final do ano eu vou competir pela 9ª. Ali você vou treinando. bater o meu próprio recorde. Aí é no meu ginásio. Sardinha, ali essa matéria acho que já tem sobre os seus aparelhos também? Sim, nós fizemos algumas filmagens. O Igor filmou bastante coisa lá. Eu tive com você há uns 2 anos atrás, que a gente esteve conversando, e você passou uma tarde toda com muita paciência me explicando. Porque, ô Marco, é igual lá em Saquarema, nós temos atleta de 2,10 m, 2 metros. Então a cama é diferente. A angulação dos aparelhos são feitas próprias de pessoas grandes. Sim. E eu percebi quando ele começou a me mostrar os aparelhos, porque ele começou a mostrar a necessidade do fisicultor e ele começou a mudar a biomecânica. Específico para você. Na verdade, assim, eu tive os aparelhos que você está fazendo, se tiver algum... Não, isso aí foi só um aquecimento. Tá. É o aquecimento próximo, no dia da competição a gente aquece com borracha, ou nós aquecemos com nós mesmos. Né? Eu seguro em você e você faz um movimento de elevação para ombro enquanto eu estou fazendo peito. É um movimento antagonista e a gente aquece junto. Tá. O Igor tá chamando a matéria lá que acho que você colocou já e você acho que vai falando detalhadamente a cada aparelho. Sim. Vamos lá, Igor, coloca a matéria. Pessoal, aqui é o meu habitat, ou seja, o meu templo, é o lugar onde eu fiz a maior parte dos troféus serem construídos no dia a dia, que é a Sardinhas Gym, o local onde eu deixo os meus 126 troféus, com exceção dos troféus do Mr. Universo, que eu deixo na minha casa como decoração. E aqui foi que eu tentei, pelo menos, mudar a vida de um monte de gente com a educação física.
fazendo uma educação física de primeira, de qualidade realmente. Isso é uma coisa que eu falo com orgulho, porque aqui o professor de educação física é o dono da sala e não o aluno. O que acontece é exatamente o contrário no Brasil, principalmente no Brasil, mas também eu tenho visto lá na Europa algumas academias que são, a prioridade é desfile de moda, a prioridade é desfile de status, a prioridade é você se amparar no seu status financeiro para poder menosprezar as pessoas ou para falar da forma física delas. E aqui eu abomino isso. Aqui é educação física para todo mundo, para o gordo, para o magro, para o alto, para o baixo, para o hétero, para o bissexual, para o ateu, para o gay, não importa, para o religioso. Aqui todo mundo é igual. Então, pensando nisso, eu fui convidado há muito tempo, há uns 2 anos, pela Riber Poly. A Riber Poly queria investir no meu trabalho, porque eles sabem que eu sou muito especializado em biomecânica. E aí nós construímos uma linha chamada By Fernando Sardinha, com o meu nome. Graças ao bom Deus, eu tenho esse privilégio de assinar uma linha de máquinas. Essas máquinas da Riber Poly são sólidas, todas de metalão, de coisas sólidas que estabilizam no chão e não precisam serem retorcidos, e tubinhos de companhia limitada, que eu não acredito nisso como uma verdade. As máquinas são feitas com a minha biomecânica e os meus truques para você ter uma empunhadura mais perfeita, para você isolar determinados grupos musculares. Por exemplo, para treinar a costa, você não pode sentir bíceps, né? O certo é você não sentir. Então eu fiz as máquinas pensando na biomecânica específica para cada tipo de objetivo. Por quê? Máquinas que funcionam para a grande maioria das pessoas que pensa que está funcionando, não funciona para mim, para ser campeão mundial, para ser Mr. Universo e treinar pesado com biomecânica perfeita. Mas as máquinas que são feitas para mim servem para todos os outros objetivos. Senta uma pessoa com sobrepeso ou com peso menor do que o habitual dela, um cara de 2 metros de altura e um cara com 1,64 m como eu, e sente conforto articular e sente a biomecânica da pegada do músculo, a pegada do movimento, para exercitar exatamente o que está precisando. Então essa linha foi criada humildemente para uma empresa sólida, porque a Riber Poly é uma família que cuida, né? Uma família Riber Poly, eu posso dizer, que são a minha segunda família também, e eles fizeram sempre um trabalho muito honesto, preço justo, não fazem a mercadoria virar a mercadoria de mercenário, com preços absurdos, simplificada para não ter grandes manutenções. As máquinas são todas com manutenção quase zero, por causa dos atritos, que são inexistentes praticamente, e por causa de usar pouca carga para se exercitar. Então, muito peso talvez não adiantaria se a biomecânica fosse errada. Então aqui, com pouco peso, você já sente dificuldade para executar o movimento com o conforto articular. Então acaba sendo manutenção pequena para o dono da academia, o custo barato, né? Tanto para a própria manutenção quanto para a compra do aparelho. Os financiamentos são feitos bem abertos e eu homologo com o meu nome, porque eu garanto que é uma linha não comercial, é uma linha para fazer educação física verdadeira. É isso. Nós temos uma linha completa aí de mais de 40 máquinas, 50 se não me engano, e cada hora nós estamos estruturando um movimento diferente ou alguma coisa que seja palpável para fazer uma sala de musculação ficar grandiosa. É isso. É o que eu acho a verdadeira essência do esporte, né, Marco? Eu não sei se sabia, Fernando, mas o Marquinhos nós jogamos vôlei junto na Frango Sul em 1900, não vamos falar o ano, não. Não, o ano, evita o ano. Ele era, pra você ter uma ideia, ele era cabeludo e era um ótimo passador, só pra você ter uma ideia. Faz tempo isso. Você lembra da característica dele? Então, mas eu falo, a grande essência disso tudo que eu falo, por exemplo, o Fernando Sardinha, um educador físico, com toda a especialização na musculação, desenvolver essas máquinas junto com pessoas realmente idôneas para produzir realmente coisa com qualidade, e poder fazer aquilo que tem de melhor para sua modalidade, né, da sua especificidade, né? É aquilo que a gente vê hoje, a grande essência, Sardinha, hoje eu vejo muito na seleção brasileira, e o Marco com certeza, ele pode falar até com essência, uma maior essência agora, a importância que tem um preparador físico. Principalmente da sensibilidade de corrigir postura dentro de uma máquina, né, Marco? Do meu ponto de vista, a grande mudança do voleibol brasileiro foi em cima de uma... Nós tínhamos antes... E eu jogava, o Boni jogava, e nós não éramos os mais altos, longe disso, né? Então a preparação física conseguiu, né, trazer jogadores altos,
fortes, que eles tivessem mobilidade, habilidade. Então, foi uma grande evolução que nós tivemos e foi em cima da preparação física nós conseguimos isso, né? Bacana. Trazer esses gigantes, né? E que eles fossem ágeis, fossem talentosos, né? Então, isso foi muito importante. Isso cabe muito à preparação física, não tenho dúvida disso. Ô Marco, até você está falando, e esse aqui é um espaço próprio para isso, como que está sendo a sua assistência quanto à parte de musculação? Como é que vocês estão tendo? Quem que está apoiando vocês? Como é que vocês estão? A gente tem um tripé muito bem estruturado, né? Então nós temos uma parte técnica na Cava do Bosque, um ginásio bacana, muito bacana, né? O ginásio tem uma história muito bonita, tem uma alma, né? E o ginásio tem todas as condições. Eu falo que ali é o nosso templo esportivo. Ali só as finais, né? Ali é impressionante. Aí nós temos uma parceria com a Academia Fórmula, né? Que inclusive é da Fernanda Venturini. Da Fernanda e da Leandra. E da Leandra. A Leandra que administra aqui, mas... altíssima qualidade a academia. Altíssima qualidade, atende muito bem. E a parte de prevenção e recuperação de atleta... Que é o Colucci. A Academia Colucci. A Clínica Colucci, desculpa. Também conheço. Que né, Então a gente tem um tripé muito bem montado, muito bem estruturado, que dá todo o suporte, né, para que a gente possa treinar com tranquilidade, trabalhar com muita tranquilidade. É importante o que você acabou de falar. Quando a gente cria-se uma estrutura, você pensa que é trazer os melhores atletas com melhores salários, e às vezes não é isso que você vai manter uma excelente equipe. Também não acredito nisso. Também não é. Então você acabou de falar a parte importantíssima que você falou da musculação, da recuperação. Por exemplo, nós vamos hoje com a seleção brasileira, a gente leva massagista, fisioterapeuta e médico. E assim, Boni, além, lógico que a gente, esporte alto rendimento, você tem que ter uma recuperação rápida, né? Mas a parte prevenção que é muito importante. E hoje a gente consegue, através desse trabalho, a gente consegue minimizar ao máximo lesões. Então que a gente... Lógico, tem os acidentes, um entorse, uma fratura. Isso são acidentes. São acidentes. Mas lesões musculares, que são a parte que pode complicar, nós temos zero. Né? Que maravilha. Eu lembro, a gente foi fazer a nossa primeira matéria com o Zé Roberto e a levantadora titular... No último momento do treino, estava recuando, uma bola, ela pisou, teve um entorse. Ele foi para a final do Paulista. Foi ali. Ele não pôde jogar justamente a final, então são os acidentes. Você não tem como fazer, aí não você tem que estar preparado, né? Então não tem como. Mas eu também eu acredito muito nisso, eu tenho exatamente essa linha de pensamento. Eu primeiro tenho que estar com os meus exames. Então, por exemplo, eu vou na Biocenter. A Biocenter é minha parceira para fazer todos os meus exames praticamente de 2 em 2 meses. Isso antes e depois das preparações, né, para a competição. Tem a Paula Leal, que é minha endocrinologista. Eu tenho o Marcos Ganga, que é o meu osteopata. Ou seja, ele cuida de determinados detalhes que eu, como bom atleta velho, fiz algumas bobagens durante o andamento da minha carreira, tentando melhorar. Então, você precisa realmente fazer o alicerce. O Marcos Ganga, ele cura algumas coisas que são pequenas e que me prejudicam demais para um desenvolvimento de algum... Para chegar nesse nível. Exatamente, para proporções e proporção de força. Proporção de equilíbrio geral, a proporção entre você ter força e você ter volume muscular definido, a dieta associado a essa prevenção. Por quê? Sem a postura, você se prejudica em 10 movimentos. Porque você vai fortalecer o quadríceps e ferra a coluna. Exatamente. Eu vou sempre no meu limite acima. Né? Então precisa da equipe. É que você trabalha no limite extremo. A margem não tem margem de erro ali. Não tem margem. Não pode ter. E aí que entra outra coisa muito importante, a parte psicológica. Eu faço hipnose com a clínica de hipnose do Dr. Baitello, que é realmente sensacional, porque ele faz um mapeamento do seu inconsciente com o consciente. Isso é muito legal para trazer equilíbrio emocional para a final. Na hora do vamos ver, na hora que você está muito cansado, como eu fiz 3 categorias num dia só, numa noite. Nossa. Porque você aquece para todas as 3, é um desgaste absurdo. Psicológico é terrível. Mas o psicológico é. E outra coisa muito importante, família. Porque a família faz o alicerce. A hora que ele falou família, ele deu uma giradinha, porque quem está ali do lado assistindo é o pai dele, que acompanha sempre, veio aqui, ajudou a trazer esse tanto de troféus. Ele ajudou a construir cada um dos meus troféus. Meu pai e minha mãe, minha filha, são o alicerce, né? É uma coisa que por mais que você coma direito, você não come direito se você não tem eles, né? Você não faz as coisas funcionarem, você não treina direito se você não sabe que eles estão bem.
né? É E verdade. você sabe muito bem que se você não cozinhar batata doce o suficiente, minha mãe cozinha lá na casa dela e ela traz para mim. E ao mesmo tempo, quando eu estou precisando de alguém para ficar no meu ginásio, para falar para eles assim, olha, o Sardinha não pode se dedicar mais a esse ginásio a hora inteira, porque tem outras coisas para fazer na carreira dele. E aí eu tenho que ter uma pessoa, um representante. E o representante é aquele que me ensinou tudo que eu sei. Meu pai. Sardinha, me faz aqui uma curiosidade. Fala. Eu joguei vôlei porque meu irmão jogava vôlei, meu pai jogou vôlei, eu não sei. Você vem de Gravataí, né, Pacheco? Eu vim de Gravataí. Paulão é de Gravataí? Eu joguei vôlei porque na escola tive a felicidade de estudar numa escola cenecista, que naquela época bimestral, e cada bimestre tinha uma modalidade esportiva. E você gostou do vôlei? Eu pratiquei vôlei, jogava futebol também. Eu era um lateral Mas e bem aí, esforçado. Sardinha, qual que é a sua história? Como você começou na fisicultura? A minha história foi porque, quando eu era moleque, eu sempre me espelhava em alguns heróis, mas heróis palpáveis. É inspiração, é uma inspiração. Exatamente, mas eu gostava de... começou... Será óbvio. que é esse daí? Ó? Olha lá. Olha só, eles conseguiram a imagem, não acredito que o Igor fez isso. Olha lá. É o Príncipe Namor. É ele mesmo. Porque é o seguinte, graças a meu pai e minha mãe, eu sempre tive a estrutura na minha cabeça, a ideia na minha cabeça, de que tem que ter caráter, de que tem que ter personalidade, apesar de você ser um grande campeão. Você pode ser o campeão que você for, mas tem que ser fora dos palcos ou fora do jogo, uma outra pessoa. Eu sou ligado a Deus, sou ligado aos bons costumes, sou conservador para um monte de coisa. Excelente. E sou também, mas não sou demagogo, porque eu tento ser moderno, para você se habituar em algumas coisas, para você não sofrer tanto. É verdade. E o Príncipe Namor, ele tinha isso aí. Ele era um príncipe de Atlântida, que ele dava porrada nos monstros, matava os bandidos, defendia a princesinha dele, que era, né, que eu também sempre sonhei em ter a minha princesa encantada e tal. E ele orgulhava o pai, a mãe, o rei e a rainha. E outra, era um príncipe do povo, porque o povo adorava ele. Ele era conhecido como aquele príncipe próximo do povo, que não tinha esse negócio de altarzinho. Então, e como ele era musculoso também pra caramba, ficou meio super-herói. Já começou ali. Que bom. Então, a estrutura da coisa foi mesmo em cima dos sonhos de criança. Muito legal. Que eu não queria de raio, eu não queria nada disso. Eu queria ser poderoso fisicamente. Que bacana. Bom, vamos agora para o intervalo e depois nós vamos voltar com algumas perguntas que foram feitas para vocês, de alguns amigos, de algum tempo. Mas é rapidinho, é um vai e volta, tá? Vamos lá. CP Construplan é uma construtora sempre acima. Acima dos padrões. Acima das expectativas. Acima do esperado. Que coloca acima de tudo você. Construplan. Sua vida sempre acima. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Bom, voltando ao nosso programa Mais Esporte, lembrando também a um grande amigo e grande colaborador da gente, que é o nosso amigo Túlio Santini, que está sempre com a gente, dando força. E sabia, você não sabia, apesar de ser um dos maiores gourmet aqui da nossa cidade, mas ele foi um excelente jogador de vôlei. Acredite se quiser, Marquinhos. O que tem de gente que jogou vôlei aqui em Ribeirão é impressionante, cara. Eu não tenho. Eu tô há 4 meses aqui, eu tô há pouco tempo aqui, né? Mas o que tem, a cultura esportiva, o que tem de gente que pratica esporte em Ribeirão é impressionante. É muito bacana. É verdade. Bom, lógico, a minha modalidade é voleibol, ok, mas eu tenho uma cultura esportiva em Ribeirão muito bacana e eu estou aprendendo. Estou conhecendo pessoas. Que bacana. Eu conheço pelo nome, né? Eu conheço ele
por nome, olha só, um grande formador de opinião, que é um professor de musculação, de musculação e professor de vôlei. Então, eu conhecia sem, sabe assim, é um negócio bacana demais. E o que eu falei, inclusive, hoje no grupo, vai ter os melhores, vai ter uma premiação de homenagem aos melhores do ano pela prefeitura, né? Sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora. Sexta-feira. E graças a Deus eu, né, vou ser homenageado. E eu até no grupo eu falei para todo mundo que pelo fato de ter tantos atletas, de ser tão motivador, não só, a gente fala genética, é bom, uma tolice falar. É lei do esforço total. Genética a gente não imagina quem é bom para vôlei. Você imagina que o cara tem 2 metros de altura, mas não tem o coração para coisa, né? Aí eu acredito na lei do esforço. Então, esforço máximo. Esforço máximo. Acima do limite. Né? Mas eu falei exatamente isso no grupo, que eu tenho certeza que deveria ser muito mais ovacionado o esporte em Ribeirão Preto, ser mais direcionado, verbas para o esporte, do que para a cultura, porque eles fazem muito o contrário. É uma crítica, que na verdade eu tenho uma crítica com despeito, porque a cultura toma conta de muitas coisas, mas sabe, que é para o esporte. Mas eu acredito que nós teríamos que ser mais organizados quanto a isso. Me sim. parece que a cultura foi mais organizada quanto a isso. E até soube captar um pouco os recursos. Até nós, infelizmente, e eu acho que é uma crítica a nós esportistas, que nós não fomos tão organizados quanto eles. Mas eu acredito que a gente, né, o esporte ele pode mudar uma história. Pode mudar uma criança, mudar uma vida. Pode mudar uma vida. O esporte ele muda uma sociedade. Você vê o exemplo de Cuba, pô. O esporte muda uma sociedade, muda uma cultura, é um fator. Somos suspeitos a falar. Mas agora, e nesse bloco, é o bloco que a gente traz alguns admiradores, alguns amigos que vêm fazer perguntas a vocês que estão aqui como convidados. E a primeira pergunta, Pacheco, vem para você, um grande amigo meu. Veja a pergunta dele, é o Paulo. Boni, prazer estar participando do Mais Esportes, um programa que nos deixa bastante orgulhoso, sabendo que é um programa que trabalha só com o esporte, isso nos valoriza muito. Queria aproveitar a oportunidade de te fazer o convite do nosso novo desafio aqui em Franca, que é um lançamento para a Superliga Feminina. Estamos compondo uma equipe feminina aqui na nossa cidade. Um novo desafio, um segmento do nosso trabalho aqui, e isso está nos deixando bastante orgulhoso e uma responsabilidade muito grande. Então reitero aqui meu convite a você, conto com você aqui dia 24 às 19 horas. Queria também aproveitar, eu sei que você está com o Pacheco aí, queria fazer uma pergunta a ele, se ele pretende aí com esse projeto do vôlei masculino na região de Ribeirão Preto, ele pretende montar um polo como a gente tem aqui, fazendo todo o trabalho que o esporte proporciona, né? Que é fazer o trabalho social, o trabalho de iniciação, formação, enfim, chegar na competição onde ele já está. Um grande abraço, conto com a sua presença. Pacheco, esse é o Paulo, é um grande amigo meu desde a década de 90, nós já jogávamos juntos torneios aqui regionais e ele continua nessa batalha e graças a Deus agora ele vai entrar na mesma linha que você entrou, conseguir aí uma vaga para chegar na Superliga A, mas passando pelas fases que você passou e ele fez a sua pergunta, e o que você responde para ele, Pacheco? Então, Paulo, lógico, o nosso time hoje ele é vinculado ao Fundo Social, então a primeira ideia do time, lógico, é um time de rendimento, é um time que busca as competições, mas tem um vínculo com a parte social muito forte, né? Então, você vê a Cava do Bosque lotada, não é cobrado ingresso, enfim, todo o que nós arrecadamos, tudo foi revertido à comunidade de Ribeirão Preto. Isso é a primeira coisa, e que é muito bacana. Claro isso, é muito claro no projeto. E depois a formação. Nós tínhamos que dar o pontapé inicial em cima de uma base, uma estrutura assim, de uma equipe de rendimento, mas vamos trabalhar sim, a intenção é nós formarmos a base aqui em Ribeirão, que já existe sim, já tá e começando. lógico, tem um trabalho muito bacana e fortalecer isso e trabalhar na formação para que com o tempo tenhamos os jogadores, quanto mais jogadores de Ribeirão e da região nós tivermos, melhor o projeto e mais vai fortalecer o projeto, sem dúvida alguma. Que bacana. Nós vamos ter agora uma outra pergunta, só que agora para o nosso outro participante, que
que é o nosso grande Fernando Sardinha. E veja quem que tá aí, é um outro grande vice-campeão mundial há um mês atrás. Ele vai fazer uma pergunta para você, Fernando. Olá pessoal, olá Boni, olá meu grande amigo Sardinha. Quero te parabenizar pelo título de Mister Universo, representando o nosso país, representando nossa cidade, um atleta nato aqui da cidade de Ribeirão Preto, que sempre teve orgulho de representar nossa cidade, nosso país com muita vontade. A minha pergunta para o meu amigo Sardinha é o seguinte: Sardinha, eu vou puxar um pouco do meu lado, tá? Gostaria de saber o seguinte: Sardinha, qual a importância do powerlifting, agachamento, supino e levantamento de terra, na preparação física de um atleta bodybuilder? Responde aí para nós. Um abraço. Fernando, lembrando uma coisa, hein? Que o Mendinho, que acabou de fazer a pergunta, ele e a mulher dele, a Jude, tiveram um mês atrás no Mundial na Suécia. Ele ganhou vice-campeonato de agachamento com 345 quilos. E também ele foi terceiro colocado no terra com 290, supino com 265 quilos. E a Jude, a esposa dele, foi terceiro no Mundial e vice no levantamento terra. É muito peso, né? Fora a filha. A filha também é uma campeã e a fisioterapeuta. A Larissa. O que a família levanta de peso Não vamos nos entender com essa família. É uma família de campeões, uma família de pessoas honradas. São pessoas do bem mesmo, ligadas a Deus. Eu me emociono só de olhar. Falei para você, Chico. Porque eles são demais, eles são realmente extra, é um degrauzinho para cima. E ele também é recordista porque ele já agachou com 410. Ele é campeão, recordista sul-americano de agachamento. Verdade. Ele esqueceu de citar aí, ele esqueceu de citar. É verdade. Mas eu não esqueço. Meu amigo Mendinho, para aquela câmera, né? Mendinho, meu velho, primeiro de tudo, eu tenho orgulho de saber que eu tenho amigos campeões, não campeões, como eu falo sempre, não só no campeonato, fora. Você, como educador físico, você transformou tanta pessoa que eu já conheço, que eu já sei, inclusive pessoas muito ligadas a mim, como minha ex-esposa, Patrícia, que é uma excepcional educadora física, graças a muitos ensinamentos que você passou. E eu não esqueço. E eu não esqueço dos meus amigos. Quando eu grito em cima do palco, determinada hora que eu grito para vocês. Eu não represento o meu país, eu represento os meus amigos, porque a minha pátria não me deu muita coisa nesses 32 anos de carreira. Quem deu foram vocês. Os amigos é que me deram a minha carreira, que fizeram a minha carreira ser triunfante. Então eu grito para vocês no palco, como se fosse um yeah, conseguimos. Meu velho, o powerlifting é o alicerce da musculação em qualquer tipo de área. Exemplo, em qualquer tipo de objetivo. Dentro do fisiculturismo, o trabalho básico do supino, agachamento e terra faz exatamente a estrutura que todo atleta volumoso, de grande densidade muscular, tem. E isso você sabe muito bem, porque você preparou tantos atletas, assim como sua esposa, sua filha. E a nossa base é o powerlifting. E eu costumo sempre falar, o powerlifting faz com que a musculação progrida, porque o fisiculturismo está muito ligado também com muitas invenções, né? Tem muitas invençõezinhas do cara na praça pública fazer um movimento lá específico para ele e ele achar que aquilo ali é uma verdade. E o powerlifting não tem erro. É o supino, agachamento e terra, até para o crossfit, que é o esporte da atualidade, uma das especializações da atividade física hoje em dia, é uma especificidade, trabalha também com o powerlifting. E todo mundo que trabalha com powerlifting no crossfit tem resultados muito melhores que os alunos. Então, o powerlifting é o alicerce do fisiculturismo, é o alicerce do próprio powerlifting e das outras modalidades que estão em volta. Mendinho, que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Realmente, ainda nós estamos vendo ali a sua apresentação. Essa apresentação foi na NABA, na Inglaterra, em que esse canal Napa TV é um dos maiores canais do mundo de musculação. E eles fazem um comentário na hora, dizendo que eu tenho uma grande carreira. Foi muito emocionante, foi uma das maiores emoções da minha vida. E aí é uma performance que a sua coreografia. E aí você brinca com o público. Nós vemos. Né? Você brinca e o público gosta dessa brincadeira. Interage. Eu tenho algumas coisas, como uma característica agora, os pacatos, que eu faço agora, por exemplo. Ó, tum. E aí caio no espacato no chão, que é uma, né? E eu falo aí eu pusei com Tina Turner. Tina Turner porque eu acredito que a velha guarda para tudo. A velha guarda da música, como eu e meu pai acreditamos. A velha guarda das artes marciais. A velha guarda
do voleibol, que a gente fala de velha guarda, é os alicerces, entende? Eu acredito muito nisso. O brasileiro tem a pachorra, a idiotice de esquecer os seus ídolos. Acabei de falar no outro programa, estava aqui. A gente é muito ruim nisso. Muito ruim. A gente é muito ruim, a gente não dá o devido valor aos nossos ídolos. Né? Exatamente. Nós estávamos. A nossa história. Exatamente. A nossa história. No programa passado, falou tudo para chegar exatamente isso. No programa passado estávamos aqui com a Silvana Campos, uma tenista de Ribeirão Preto, que foi nos Jogos Olímpicos, Pan-Americano, foi a número 1 do mundo juvenil, foi não só a melhor graduada de Ribeirão Preto, mas também uma das maiores que já teve pelo Brasil. E ela falando essa história, e do lado tinha um atleta, ele não sabia quem era ela. Cara, entendeu? Mas o problema nosso é o que eu estava falando. Quando nós não alimentamos a nossa história, povo sem história é um povo sem cultura. Então esse que é o problema, a gente não vê. E você falou algumas coisas, Sardinha, que você vai se emocionar nesse programa ainda. Se você gosta de velha guarda, você vai ver o que vai acontecer. Mas eu queria lembrar agora que você falou, o Mendinho, ele trouxe um campeonato ano passado para cá, brasileiro. Sim. E prometeu que o ano que vem ele vai trazer um campeonato internacional de powerlift aqui para Ribeirão Preto. Foi muito bem estruturado, eu estive lá, nós tivemos presente, vendo, foi uma organização maravilhosa, foi na Recra. E ele trouxe esse Campeonato Brasileiro de Powerlift para cá, que foi classificatório para o Sul-Americano. Eu só não fui porque eu estava palestrando no dia. Eu estava com palestra em outro lugar, porque senão eu estaria lá ajudando também. Ele é demais. Ele tem as ideias exatas que você precisa para determinada coisa. Sabe assim, ele tem a ideia fundamentada. É um pai de família, né? Pai de família tem outras histórias. Ele não fala por acaso. Não. O que ele fala... E por não falar por acaso, Pacheco, e gostando de nostalgia, vejam agora quem vai fazer uma pergunta para o Pacheco e veja o nível, hein? Olá, tudo bem? Eu sou Renan Dalzotto, hoje técnico da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol. Eu quero primeiramente deixar um grande abraço ao meu amigo Boni e parabenizá-lo por um programa muito legal que é o Mais Esporte. Um programa que vai dar, com certeza, uma abertura muito legal, muito espaço para todos os esportes. E claro, o voleibol não vai ficar de fora. Quero também deixar um abraço ao meu amigo Marcos Pacheco, o convidado do programa, e fazer uma pergunta para ele. Pacheco, nós que trabalhamos juntos durante muitos anos, foi uma experiência muito legal, grandes conquistas, né? Foi realmente muito bacana ter tido essa oportunidade de trabalhar com você. Eu queria saber de você, desse novo projeto que você está vivendo nesse momento, qual é a cara desse projeto, né? E quais são as expectativas, né, que você tem para esse projeto que está nascendo agora, um projeto bastante jovem, que com certeza vai se tornar um grande, grande projeto. Grande abraço, amigo. Tchau, tchau. Realmente nos enche de vaidade ver um Renan Dalzotto falar, né? Tem até um arrepio aqui, ué. Renan Dalzotto, um grande amigo, jogamos junto muito tempo. E hoje ele está com uma difícil tarefa, hein? E está dando conta. Porque você substituir um Bernardinho numa seleção brasileira de vôlei, uma seleção que conquistou inúmeras competições, inúmeros títulos, e você responder à altura é complicado. E o Renan Dalzotto está dando conta. Está dando conta e por mérito. Um grande profissional, um grande técnico, um estudante de vôlei maravilhoso e uma pessoa fantástica. Como o Sardinha falou, que tem tantas outras qualidades que envolvem um sucesso, ele tem todos esses outros requisitos. E aí, Marcão, o que você responde para ele? Então, para mim, o Renan foi sensacional. Trabalhar com o Renan foi um grande orgulho para mim trabalhar com o Renan. Né? Um cara que era meu ídolo, né? Ele, aquela geração... Eu comecei a jogar voleibol muito por causa daquela geração não a de prata, a anterior ainda. Comecei em função de uma Olimpíada de 80, né, em Moscou. Que ali começou, eu gostei, daí foi, enfim, Mundial na Argentina, Olimpíada, enfim, ali começou tudo, né? E tive a felicidade. Toda, daí tive a felicidade, em um momento eu estava trabalhando com o Renan, cara. Trabalhando com o Renan, junto com ele. Só isso. Olha o que o destino me preparou, né, cara? E foi muito bacana. E a gente teve a felicidade de construir um projeto lá em Florianópolis, foi muito bacana, né? Com a CIMED lá, eu lembro. Que foi do zero, como aqui, né? Então, o que eu espero aqui? Que a gente consiga, né, fazer um projeto
primeiro estruturado, né? Que a gente consiga... Hoje eu falo que hoje o time ainda não está à altura da cidade, né? A cidade é superior, a torcida é superior ao time. E que eu espero que a gente consiga, com trabalho, que a gente consiga botar um time no patamar que Ribeirão merece, né? Pela história de Ribeirão, pela história que Ribeirão tem, pelo que a torcida tem feito pelo time, né? A gente está trabalhando muito para que a gente consiga, já conseguimos a primeira etapa, Superliga B, e a gente consiga, na Superliga A, fazer um time altamente competitivo e traga, né, as vitórias, as conquistas que Ribeirão merece. Esse é o objetivo. Renan, fica tranquilo. Estamos em boas mãos, você sabe, o Marco Pacheco, nós vamos chegar lá. Agora você, Pacheco, como um bom gaúcho que eu sei, que é lá de... Gravataí, que é a mesma terra do Paulão. Veja agora a surpresa, quem vai fazer uma pergunta para você. Bom, é um prazer estar falando no programa Mais Esporte, do meu amigo Boni, um cara que fala com propriedade, pois foi jogador, foi técnico, participou de uma comissão técnica multicampeã. E hoje eu tenho a honra de fazer uma pergunta a uma pessoa ímpar, né? Um cara, se não o melhor técnico do Brasil na atualidade, um dos melhores. A pergunta que eu faço ao meu amigo Marcos Pacheco é a seguinte: se na carreira vitoriosa dele de técnico, né, ele teve algum levantador que tenha tirado tantos cabelos dele que nem eu. Brincadeiras à parte, né? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Paulo Roese, esse é um grande irmão. Jogamos na Itália 2 anos juntos, jogamos na Frango Sul junto. E é uma pessoa ímpar, né, Pacheco? O Roese, a gente no esporte, concorda comigo, a gente passa por, a gente convive, no esporte coletivo que é o voleibol, né? A gente passa por muitas pessoas, tal, e algumas a gente, né? Não adianta, o Roese é um irmão para mim. O Roese é um irmão para mim, é um cara espetacular, com suas características. O Roese com as suas características, né? É um cara, foi um dos grandes levantadores. E talvez ele, e aí são os momentos da vida, né? Talvez ele teve um momento que tinha um Maurício, um William, talvez ele não teve o reconhecimento, né? Até a nível de seleção que ele poderia ter, mas enfim. Mas foi atleta olímpico, foi atleta olímpico, foi para Seul, foi 88, seleção. De bola, espetacular. Então, certamente, Roese, tu foi o cara que, se hoje eu tenho pouco cabelo, tu contribuiu muito com isso. Mas olha, é um irmão, um grande abraço. Pacheco, tá terminando o nosso tempo, porque eu tinha boas e ótimas histórias para contar do Roese. Porque, olha, convivemos junto na Itália, em Chapecó, mas uma coisa que fica bem clara do Roese é o coração dele, não cabe dentro do peito. Uma hora, infelizmente, passa muito rápido no programa, ainda mais com pessoas que têm tanta história para contar, tantos títulos e conquistas para falar. Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, um boa noite muito carinhoso e especial a você, Pacheco, de muito tempo que a gente já esteve junto e jogou. E você, Fernando Sardinha, que conheci faz poucos anos, que eu fui há um tempo atrás conhecer todo o seu trabalho, já fiquei admirado e mistificado por tudo que você faz. Porque eu sei que é uma área da musculação, eu como educador físico também, mais na área psicológica eu me aperfeiçoei, sim, mas eu sei o tanto que você aprendeu e o tanto que você está ensinando, então eu quero agradecer a vocês dois a oportunidade de estarem tido aqui comigo essa noite, falando um pouco para o público de Ribeirão Preto, um pouco da fisicultura, falando um pouco do projeto do que é o voleibol. Agradeço muito, carinhosamente a vinda de vocês aqui. Agradeço demais, meu velho. Eu que agradeço, né? E um prazer conhecer. Pacheco, muito obrigado. Um grande abraço, foi muito maravilhoso. Legal. Aliás, foi gostoso porque nós interagimos pela própria ideologia. Exatamente. Nós pensamos muito parecidos. Gente, acho que é isso que o esporte precisa proporcionar. Amizades, bons amigos, bons relacionamentos. E é para isso que o Mais Esporte está sendo produzido. Tá? Vamos mostrar a nossa nova cultura esportiva. Foi um grande prazer estar com vocês, está terminando aqui, mas lembrando que segunda-feira que vem, novamente, estaremos aqui presentes com grandes participantes aqui para a gente poder estar fazendo aquela perguntinha. Muito obrigado pela sua audiência e boa noite.